Narra André Luiz que, logo após, o instrutor chamou-lhe a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia, que exalava um odor característico, assinalando-lhe a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma, sem qualquer dúvida, usuário de alcoólicos em quantidade regular. Notava, então, as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até no bolo fecal. O fígado estava enorme e pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. Esclareceu Alexandre que o companheiro estava completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo e, não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Curioso ainda é o terceiro caso. O instrutor mostrou a André Luiz uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso, acrescentou: repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e, desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar, não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superdotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos, com assombroso potencial de destruição. Observando a estranheza de André Luiz, o orientador falou em seu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada dos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. É perante a estes quadros que assinalamos no livro que podemos avaliar a extensão da necessidade educativa no plano terreno. O homem comum percebe muito pouco e sente ainda menos. Para ampliar um pouco mais o nosso conhecimento sobre o assunto dos estados desarmônicos entre o espírito e a matéria, aproveitaremos para falar um pouquinho sobre o duplo etérico.
baseados em suas funções de manutenção da vida orgânica. Deste trecho em diante, creditaremos todo o conteúdo à obra de Zalmiro Zimmermann, em seus estudos sobre o duplo etérico, a aura e o perispírito. Uma estreita relação existe, pois, entre o duplo etérico e o corpo denso. A deficiência de energia em um repercute diretamente no outro, com nítida queda de vitalidade. E, ao contrário, o revigoramento do primeiro resulta na revitalização do segundo. O duplo etérico ainda deve ser melhor estudado, mas há evidências de que sua ação pode ser muito mais ampla do que hoje se admite. Por exemplo, já por constituir basicamente um aglomerado de energia neuropsíquica, no dizer de André Luiz, tudo indica que seja de fundamental importância o seu papel nos fenômenos de exteriorização da sensibilidade, como agente condutor de estímulos em direção ao sistema nervoso. Nessa linha, pode também ser lembrado o fenômeno da insensibilização causada pelos anestésicos químicos ou provocada por meios outros, como os empregados nas cirurgias espirituais, na acupuntura e nos processos hipnóticos. A insensibilidade resultaria de um bloqueio induzido fisicamente, parcial ou não, localizado ou não, na passagem da energia do duplo etérico para o corpo, com a possibilidade inclusive de um afrouxamento dos próprios liames perispiríticos, que, no caso de anestesia geral, poderia até favorecer o seu desprendimento. Um outro efeito que mostraria bem a relação corpo-duplo etérico é o que se verifica em casos de materialização completa, quando, por exemplo, qualquer agressão ao corpo materializado repercute imediatamente no corpo denso do médium, chegando às vezes a produzir ferimentos ou marcas dolorosas. Nesses fenômenos de repercussão, o fluxo do ectoplasma do duplo etérico do médium ao psicossoma do espírito em materialização, revestindo-o e possibilitando-lhe expressão física, pode também servir de via aos estímulos oriundos de eventuais ofensas à forma materializada, produzindo os efeitos citados no corpo do médium que, de resto, a energia vital que sustenta o universo celular é a que também diz como o ectoplasma. Esses efeitos, aliás, lembram os fenômenos de estigmatização, em que o duplo etérico do médium é influenciado por tais ações mentais que a fisiologia se altera, tecidos podem se romper, feridas aparecer e o sangue fluir para, passado o momento de influenciação, restabelecer-se o estado de normalidade anátomo-fisiológica, com o pleno equilíbrio perispírito duplo etérico corpo. Em verdade, praticamente todos os chamados efeitos físicos magnificamente definidos no sistema kardeciano, por dependerem basicamente do ectoplasma, guardam relação com o duplo etérico, cujas propriedades e funções são ainda muito pouco conhecidas. André Luiz, espírito, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe notícias a respeito. Deveras, em comentário acerca de um trabalho mediúnico, o assunto foi assim enfocado pelo notável instrutor espiritual. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Esta citação foi extraída do livro Nos Domínios da Mediunidade. Espero que a nossa contribuição educativa estimule a busca pelo conhecimento e sirva como auxílio no seu processo de autoiluminação.
Ficamos por aqui, um forte abraço e até mais.